Na primavera de 2022, Ryan Wesley Root chegou a Kiev, montou uma barraca na Maidan e espalhou panfletos oferecendo dinheiro a estrangeiros dispostos a pegarem armas contra a Rússia. Root começou a dar entrevistas. Tudo isso era tão incomum e ele afirmou que Trump não era favorável à Ucrânia. Algumas pessoas entraram em contato com ele, com quem ele se comunicava por aplicativos criptografados, e eles discutiam a possibilidade de fornecer armamento pesado para a Ucrânia. Eles discutiram isso com uma pessoa que mora em uma barraca no Maidan, porque ele não tem dinheiro nem para alugar um hotel ou sequer pedir a alguém para deixá-lo ficar como hóspede. Mas na Ucrânia, como disse Ruth, ele não foi ouvido, não. Ele não foi ouvido na Ucrânia. Veja o que ele escreve. Nessa época, eu fiz pela Ucrânia mais do que qualquer um ao meu redor. E mesmo assim, não fui compreendido e não quiseram me ouvir. Os ucranianos não sabem como lutar e vencer. Suas autoridades rejeitam os voluntários e verdadeiros aliados como eu ficam de fora. Depois ele escreve: Trump e pessoas como ele decepcionaram a Ucrânia. Ele pode voltar ao poder. O caso aconteceu entre Trump 45 e Trump 47. E como ele escreve, ele pode voltar ao poder e dar a vitória para Putin se os ucranianos não valorizarem pessoas como eu. Alguém precisa assumir a responsabilidade. Eu disse ao Irã que eles estão livres para matar Trump. E se ninguém fizer isso, alguém tem que assumir essa responsabilidade. Eu encontrei pessoas que podem ajudar com armas. Ele encontrou essas pessoas na Ucrânia. Depois ele escreve: eu votei nele, eu compartilho a culpa por esse palhaço ter se tornado presidente. Se eu não conseguir, alguém vai ter que terminar o trabalho. Os serviços secretos ucranianos se distanciaram ao máximo de Ruth, declarando que não tem nenhuma relação com ele e que os rumores sobre o envolvimento ucraniano são um elemento da propaganda russa. Bem, tudo pode acontecer. A Brigada Azov declarou oficialmente que Ruth nunca fez parte de suas unidades e que sua aparição em um de seus comícios foi por acaso. Heinrich escreveu um livro não por acaso, escreveu um livro e, em 2023, ele o publicou e começou a vendê-lo pela Amazon. Ruth a chamou de ucraniana. Guerra impossível de vencer. Eu dei minha energia e motivação para a Ucrânia, mas fiquei sem nada. Segundo ele, nem deram um apartamento gratuito em Kiev para Rutu. Você consegue imaginar? Nem deram um apartamento gratuito em Kiev para ele? Depois ele faz uma declaração muito estranha. De repente, depois de viver em uma barraca nas ruas de Kiev, ele descobriu que os ucranianos não querem lutar. Oh, que horror e vergonha! Os ucranianos não querem lutar. Essas são palavras do livro dele. E com isso, como ele mesmo escreve, Ruth ficou chocado e indignado. Ele chamou os ucranianos de subdesenvolvidos e insinuou que ele e outros como ele, quem são eles? Vão ensinar os ucranianos a amar a pátria. Só nós sabemos como salvar a Ucrânia. Só nós sabemos como salvar a Ucrânia. Mas quem afinal é o culpado? Trump é pró-Rússia, Trump é pró-Rússia. Editor de legendas, política Belogudoma, Donalda Trump é diretamente modelada pelos russos. Editora Alexandrova. Nós lembramos que você é o agente Krasnov. E você deve lembrar disso, não é Chernov, é Krasnov. E também as forças da luz, representadas por Ryashkin. Trump agora está apenas procurando uma maneira de satisfazer seu empregador. Não sei bem como devo me posicionar, qual é a atitude correta, porque há uma suspeita de que talvez ele não seja um agente, talvez ele seja mais como um serviçal. Quando você ouve isso,
começam a coçar as mãos, as pernas, outros órgãos, a alma, e ainda tem os infiltrados falando inglês nativo. O deputado democrata Ted Lieu, vice-presidente do caucus democrata da Câmara dos Representantes, falou ao microfone e declarou que os arquivos de Epstein recentemente publicados contêm acusações de que Donald Trump estuprou crianças. Como sabemos, isso é simplesmente uma mentira, não tem base nenhuma, absolutamente nenhuma, é totalmente infundado, mas é fruto de uma mente doente, manipulada por algum serviço de inteligência mundial. Há muitos deles por aí, e para isso tanto faz se é o Irã, a Rússia, a Ucrânia, a União Europeia, não importa de qual serviço de inteligência veio. Também cai por terra a afirmação de um democrata de alto escalão, de que supostamente há provas de que Trump, oh meu Deus, que horror, teria abusado de crianças. E tudo isso é repetido, e foi isso que foi divulgado para o país inteiro. Aqui a pessoa enlouquece, começa a cerrar os punhos, a saliva escorre, corre pelas veias, e de repente alguém coloca uma arma na mão dela. E essa ideia suave de um lugar maravilhoso, onde esse inimigo dele, com a ajuda dessa arma, poderia ser, e desaparece de um jeito que nada seja dito, que nada fique na memória. Trabalho. Passou alguns meses na Ucrânia e descobriu que Trump é um inimigo maior da Ucrânia do que Putin. Foi isso que os ucranianos lhe ensinaram. Que Trump traiu a Ucrânia. Bem, um traidor deveria ser alguém do próprio povo que traiu, né? Mas mesmo assim traiu a Ucrânia. Quem é Trump? A resposta é Trump. O que ele fez? Traiu. Quem é Trump? Que ele é um espião do Kremlin, simplesmente um fantoche do Putin. É exatamente isso. É exatamente isso que Rutte começa a declarar nas redes sociais depois que ele esteve na Ucrânia. Em declarações públicas ele escreve: Trump abandonou os sírios. Trump se mostrou sem cérebro. A violência contra Trump é moralmente justificada. Eu votei no Trump e agora vocês podem me matar e matá-lo livremente. Uau, a Ucrânia é passiva e ingrata? Isso é por causa da influência do comunismo e no final Trump não me deixou salvar a Ucrânia, escreve Rutte e continua escrevendo. Eu me preparei, estudei seus trajetos, entrei em contato com pessoas que podem ajudar, Hoje Ryan Wesley Rutte recebeu prisão perpétua mais 7 anos. É estranho, não se surpreenda, essa é a formulação, prisão perpétua mais 7 anos. Por agressão e tentativa contra uma figura política, ele foi considerado culpado em 5 acusações. Isso é tentativa de assassinato, agressão a um agente federal, não ao Trump. Quer dizer, no caminho ele cometeu posse ilegal de arma, uma arma com o número de série raspado. Ou seja, não dá para rastrear. Nos Estados Unidos não torturam para arrancar provas. Às vezes você pensa, droga, claro, não é certo torturar, mas é bom descobrir, de alguma forma tudo isso flui. Rutte ficou sentado por 10 horas nessa emboscada de atirador, às vezes chamada de ninho de atirador. Depois do veredicto do júri, Rutte tentou cortar a própria garganta bem na sala do tribunal. Ele deixou um bilhete na cela. Eu decepcionei vocês. Eu falhei em tudo. Para quem ele está escrevendo isso? Para o mundo? Para toda a humanidade? Ou para alguém muito específico a quem ele decepcionou e precisa dizer: eu falhei em tudo? Antes da sentença ser anunciada, Rutte pediu a palavra. Aqui está o começo. Eu dei cada gota do que eu tinha pelo bem da minha comunidade. Bem, senhoras e senhores, a juíza interrompeu o monólogo dele. Claro, Rutte é louco. Mas aquele que atirou em Trump em Arizona também era instável e agitado.
assim como aquele que matou Charlie Kirk e aquele que em Nova York atirou nas costas do presidente da companhia de seguros, parece que os serviços secretos de diferentes países procuram maníacos desequilibrados que podem ser discretamente influenciados. O desejo de eliminar do caminho o que impede o progresso da humanidade, ou justiça e obstáculos, e você será um herói, e quando morrer? Lá tem, sei lá, 70 ou 77 virgens ou alguma outra coisa tentadora que talvez interesse alguém mais do que 77 virgens. A questão é, quem é essa pessoa que lutou junto por uma causa justa e que o Ruth traiu? Pode ser qualquer um. O Comitê de Inteligência do Senado divulgou seu grande relatório sobre esse assunto. Nele, os aliados de Trump do Partido Republicano contaram de forma bastante detalhada como os homens de Putin, em 2016, trabalharam dia e noite para eleger o atual presidente dos Estados Unidos. Enfim, de qualquer ângulo que se olhe agora, Trump é um grande amigo da Rússia e, pessoalmente, de Vladimir Putin. Esse aí é a covina com mais uma mentira, mas como se vê, isso funciona? Esse engano leva ao assassinato ou a tentativas de assassinato. Na verdade, é para isso que esses truques e, bem, eu diria, esses propagandistas pagos pela Rússia são feitos. Aqui dizem que Deus já afastou a mão de Trump mais de uma vez. Então Ruth já está presa. Iakovina, Iakovenko, Bykov, Gordon, Shvets, Zhirnov, Ilvarionov, Kasparov. Meu Deus, quantos deles? Kiselev, Omelchenko, Portnikov. Feliz, muito feliz. Ryashkin, Tsimbalyuk, como é mesmo? Chantelman, Shlotelman, algo assim, sim, Shanderovich. Por enquanto ainda não estão presos, ainda estão em liberdade. Interessante. E você acha, como você acha, quem dessa lista, ou talvez você queira adicionar mais alguém, quem deveria ser preso em primeiro lugar e especificamente por quê? Eu só tenho curiosidade de saber isso. Quem deles é o mais, na sua opinião? Canalha, filho da mãe, na minha opinião, falei bem, né? Até eu gostei, ou talvez canalha de primeira, nem sei. Arangutã, sim, não, a primeira opção foi melhor. Ok, vamos encerrar por aqui. Não vamos mais inventar besteiras, porque isso, claro, é besteira. É isso, até logo, até a próxima vez.